Os Luas Superiores são os Onis mais fortes de Demon Slayer, e cada um teve uma morte mais trágica que o outro. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como cada Lua Superior morreu, e fica até o final do vídeo que é uma morte mais bizarra que a outra. Nesse vídeo eu vou mostrar como cada Lua Superior morreu, então o vídeo vai ter spoilers, mas eu vou tentar não dar spoilers desnecessários. Mas então, vamos ver como eles morreram. Vamos começar pela ex-Lua Superior 6, a Daki ou Gyutaro. E essa luta foi entre o Uzui, o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke versus a Daki ou Gyutaro. A Daki estava atacando uma mulher e nesse momento o Tanjiro aparece. Então o Tanjiro percebe que ela é uma Lua Superior. E nesse momento a Daki ataca ele com a sua técnica de sangue e manda ele pela janela. Então ela aparece na janela e faz um ataque no Tanjiro que estava na rua. Mas esse ataque acabou cortando o braço de uma pessoa que estava perto do Tanjiro. E nesse momento o Tanjiro ficou muito enfesado. Ele começou a usar a respiração do sol e começou a bater na Daki. Mas quando ele foi cortar o seu pescoço, ele se cansa de usar muito essa respiração e acaba ficando de joelhos na frente dela. E quando ele vai ser atacado pela Daki, a Nezuko aparece e começa a lutar contra ela. E depois de um tempo, o Pilar do Som, o Uzui, aparece e corta a cabeça da Daki. Mas ela não morre. E nesse momento ela chama o seu irmão Gyutaro. Então ele sai do corpo da Daki e começa a lutar contra o Uzui. E um pouco depois, o Inosuke e o Zenitsu chegam, e eles conseguem separar a Daki do Gyutaro. Então fica o Zenitsu e o Inosuke contra a Daki, e o Tanjiro e o Uzui contra o Gyutaro. O plano deles era cortar a cabeça da Daki e do Gyutaro ao mesmo tempo, e depois de muita luta, o Inosuke consegue cortar a cabeça da Daki e ficou segurando a sua cabeça para ela não se regenerar. Mas do nada, o Gyutaro aparece atrás do Inosuke e finca sua foice no coração dele, e ele cai. Então, o Gyutaro pega a cabeça da Daki de novo. E quando o Tanjiro percebe, o Uzui está caído no chão por causa do veneno do Gyutaro, e o Zenitsu está debaixo de alguns escombros e não consegue sair. Então o Gyutaro chega perto do Tanjiro e oferece a chance para ele se tornar um Oni, mas o Tanjiro dá uma cabeçada nele e tenta cortar seu pescoço, mas ele não consegue porque o seu pescoço é muito duro. E nesse momento o Gyutaro levanta e vai atacar o Tanjiro, mas o Uzui aparece e protege ele. Então o Tanjiro vê uma abertura e pula para cortar a cabeça do Gyutaro. Mas quando ele pula para cortar, o Gyutaro enfia sua foice embaixo do queixo do Tanjiro. E nesse momento, a marca do Tanjiro aumenta. E ele então consegue lançar um ataque e cortar a cabeça do Gyutaro. Enquanto isso, o Zenitsu consegue se levantar dos escombros e o Inosuke consegue se recuperar. E eles conseguem cortar a cabeça da Daki também. E assim as duas cabeças caem juntas e elas começam a se desintegrar. E agora vamos para a Lua Superior 6, o Kaigaku. E essa luta foi entre o Zenitsu versus o Kaigaku. O Zenitsu, enquanto caminhava pelo castelo, ele ouve alguém falando atrás de uma porta. Então o Zenitsu fala para ele sair, porque sabe quem ele é. E então o Kaigaku aparece. O Zenitsu e o Kaigaku já treinaram juntos com o antigo Hashira do Trovão. Então o Zenitsu fala que ele foi a causa da morte do seu mestre, porque o seu mestre não aguentou ver que um dos seus discípulos se tornou um Oni. O comentário que o Zenitsu faz para o Kaigaku o enfurece, e ele saca sua lâmina e inicia a batalha. O Kaigaku tenta matar o Zenitsu usando a sua respiração do trovão quarta forma, mas o Zenitsu rapidamente saca sua espada e faz um corte no pescoço do Kaigaku, chamando-o de lixo e dizendo que ele era muito lento. O Kaigaku então usa a sua respiração do trovão quinta forma e corta o Zenitsu. Ele explica que uma vez que as suas formas de respiração do trovão cortam o corpo, a sua pele e a carne queimam e se partem. Ao cair pelo ataque do Kaigaku, o Zenitsu reflete sobre o seu relacionamento com o Kaigaku antes dele ser um Oni, e percebe como ele e o Kaigaku nunca poderiam ter se dado bem. Então ele pula em uma parede e usa sua própria forma da respiração, a respiração do trovão sétima forma, e então ele consegue cortar o pescoço do Kaigaku. O Lua Superior 5, o Gyoko. E essa luta foi entre o Muichiro Tokito versus o Gyoko. O Tokito estava andando pela Vila dos Ferreiros quando ele sente a presença do Lua Superior 5, o Gyoko, dentro de um pote. Ele ataca, mas o Gyoko se move para diferentes potes e evita todos os seus golpes. Ele tenta atacar o Gyoko, mas ele fica preso na sua técnica de sangue, pote da prisão de água, onde ele deixa o Tokito preso dentro de uma bolha cheia de água. O Tokito tenta usar sua respiração da névoa, mas mesmo assim ele não consegue sair.
Enquanto ele pensa sobre a sua morte se aproximando, um ferreiro chega e ajuda ele a sair de dentro da prisão de água. Depois de escapar da prisão de água, ele desbloqueia a marca do caçador, e com isso a sua velocidade e as suas habilidades aumentam muito. O Tokito e o Gyoko começam a se insultar, até que o Tokito foi longe demais. Ele fala que o pote do Gyoko era deformado, e o Gyoko fica muito furioso com isso. Então, com isso o Gyoko fala que vai mostrar sua verdadeira forma, mas a indiferença do Tokito sobre essa nova forma enfurece ele mais ainda. O Gyoko tenta atacar o Tokito, mas ele defende facilmente. Então o Tokito usa sua própria forma, que ele mesmo desenvolveu, a respiração da névoa sétima forma, e criou uma névoa densa que escondeu ele. Enquanto o Gyoko tentava encontrar o Tokito faz um ataque e consegue cortar a sua cabeça. O ex-Lua Superior 4, Hantengo. E essa luta foi entre o Genya, o Tanjiro, o Tokito, a Nezuko, a Mitsuri versus o Hantengo. Na Vila dos Ferreiros, o Hantengo rastejou pelo telhado de um prédio e encontrou o Tanjiro e o Tokito. A sua cabeça foi então cortada por um ataque do Tokito, fazendo com que ele se regenerasse em 2 Onis diferentes, o Sekido e o Karako. Enquanto o Tokito e o Tanjiro tentavam atacar esses 2 novos Onis, o Karako soprou o Tokito para longe, então só ficou o Tanjiro e a Nezuko contra os 2 Onis. Enquanto eles estavam lutando, os 2 Onis não perceberam o Genya se aproximando deles por trás, com uma arma. O tiro do Genya foi certeiro, cortando a cabeça do Sekido, e depois cortaram a cabeça do Karako. Mas então, os dois se transformaram em 4 Onis. E com isso, o Genya foi atrás do corpo principal, enquanto o Tanjiro e a Nezuko davam cobertura lutando contra os 4 Onis. O verdadeiro Oni se escondeu, e o Tanjiro foi rastreando ele pelo cheiro e falando pro Genya onde ele estava. Mas ao ver o Genya, o verdadeiro Hantengo se encolheu. O Genya até atirou nele, mas não aconteceu nada, nem mesmo uma lâmina conseguiu cortar a sua cabeça. Então nesse momento, um dos clones do Hantengo absorveu os outros 3 clones, e esse novo Hantengo atacou e mandou o Tanjiro pro alto. Mas a Mitsuri, o Pilar do Amor, chegou nesse momento e segurou o Tanjiro, então ela começou a lutar contra esse novo clone. Esse novo Hantengo envolveu o verdadeiro em uma cobertura de galhos para proteger ele, mas no final o Tanjiro conseguiu cortar a cabeça do original, mas mesmo assim aquele ainda não era o verdadeiro Hantengo, então ele consegue localizar o corpo do verdadeiro Hantengo dentro do coração daquele Hantengo que ele tinha acabado de cortar a cabeça. E no final das contas, o Hantengo morre depois do Tanjiro enfiar a sua espada no coração dele. A Lua Superior 4, Nakimi. E essa luta foi entre o Obanai, a Mitsuri e o Yushiro versus a Nakimi e o Muzan. Quando os caçadores chegaram na mansão Bayashiki para tentar parar o Muzan, eles são transportados para o Castelo do Infinito e separados um dos outros pela Nakimi. O Obanai e a Mitsuri são os primeiros a encontrá-la, mas não conseguem acertar os golpes nela por causa do seu poder de mudar o ambiente. A Nakimi conseguiu esmagar o Obanai e a Mitsuri usando os quartos do castelo, mas ela é pega de surpresa quando os dois conseguiram fugir e lançam um ataque sobre ela. Então, o Muzan com raiva pergunta para Nakimi o que ela está fazendo, mas o Muzan ficou chocado quando descobriu que o Yushiro assumiu completamente o controle do Castelo do Infinito. Então o Muzan imediatamente começa a se opor ao Yushiro, usando seus próprios poderes mentais para retomar a consciência para Nakimi. Isso dá início a uma feroz batalha de vontades entre os dois. Essa luta mental faz com que o castelo saia completamente do controle enquanto os dois lutam pelo domínio. E quando o Muzan toma vantagem, o Obanai e o Tomioka atacam ele, e ele não tem escolha a não ser contra-atacar. Então, percebendo que ele não pode pegar a Nakimi de volta, o Muzan usa os seus poderes para matar a sua Lua Superior 4, esmagando a sua cabeça. O Lua Superior 3, Akaza. E essa luta foi entre o Tomioka e o Tanjiro versus o Akaza. O Tanjiro e o Tomioka estão correndo no castelo, e de repente um tremor aparece. O Tanjiro reconhece um cheiro familiar e o teto acima deles se quebra, e o Lua Superior 3, o Akaza, aparece na frente deles. O Tanjiro com o Tomioka começam a brigar com o Akaza, e o Akaza percebe que o Tanjiro é bem forte, então ele usa sua técnica de sangue e acerta o Tanjiro fazendo ele cuspir sangue. Enquanto isso, o Tomioka ataca o Akaza, mas o Akaza dá um chute nele, lançando ele através de várias paredes para o outro lado do castelo. Então, o Akaza elogia a melhora do Tanjiro e fala que foi bom ele ter matado o Rengoku. Ele fala que os fracos devem morrer pelos mais fortes, e isso enfurece muito o Tanjiro, que fala que os fortes têm que defender os fracos porque até mesmo ele já foi uma criança fraca um dia.
As palavras do Tanjiro abalam o Akaza, e irritado, ele fala que o Tanjiro é desagradável, e ataca o Tanjiro com um chute e faz ele tossir sangue de novo. O Tanjiro contra-ataca e consegue cortar um pedaço do seu pescoço, mas a sua espada fica presa na mão do Akaza, e ele tenta quebrá-la. Mas nessa hora, o Tomioka aparece e corta a mão do Akaza, e ele estava com a marca do caçador, e isso aumentou muito a sua velocidade. Mas mesmo assim, o Akaza ainda conseguiu igualar na velocidade do Tomioka. Enquanto o Akaza e o Tomioka estavam brigando, o Tanjiro se lembra da época em que o seu pai explicou a ele sobre as respirações e os movimentos corretos e sobre ser capaz de ver o mundo transparente. O Tanjiro consegue atingir esse estado por um curto momento, e quando o Akaza ia acertar o Tomioka, o Tanjiro corta o seu braço. O Tanjiro consegue ver tudo se mover devagar no mundo transparente, então ele ataca o Akaza com a respiração do sol e consegue cortar a sua cabeça. A cabeça do Akaza se desintegra, mas o seu corpo ainda continua lutando, e uma parte da sua cabeça se regenera de novo. Mas nesse momento, ele se lembra do seu passado e dos seus sonhos antes de se tornar um Oni. Então o Akaza usa sua técnica em si mesmo. Ele admite a derrota, afirmando que a técnica do Tanjiro era magnífica, e que ele quer morrer como um homem. E finalmente, encontrando a paz, o Akaza se desintegra. O Lua Superior 2, o Doma. Essa luta foi entre a Shinobu, a Kanao e o Inosuke versus o Doma. A Shinobu estava andando pelo Castelo do Infinito quando sente um cheiro de sangue, e abre a porta que estava vindo o cheiro e dá de cara com o Lua Superior 2, o Doma. E depois do Doma provocá-la, ela rapidamente lança um ataque contra ele e acerta o seu olho esquerdo, e consegue envenená-lo. A Shinobu esperava que a primeira dose de veneno que ela injetou nele fosse eficaz o suficiente para matá-lo, mas então ela descobre que o Doma já tinha recebido informações sobre seu veneno da sua batalha contra o Rui, o 5 inferior. O Doma então consegue parar a circulação do veneno no seu sangue. Além disso, por causa da sua técnica de sangue, o ar ao redor da sala em que eles estavam foi ficando cada vez mais frio, tornando cada vez mais difícil para a Shinobu respirar. Então a Shinobu decide injetar o veneno direto no seu pescoço, e com isso ela atinge o Doma diretamente no pescoço, e o veneno começa a se espalhar pelo seu corpo. Mas o Doma se recupera quase imediatamente do seu ataque, então ele prende ela com um abraço e começa a absorver a Shinobu. E nesse momento, a Kanao chega e vê a sua mestra sendo morta. Mas antes de morrer, a Shinobu fez um símbolo com as mãos para a Kanao. E daqui a pouco vocês vão entender o que significa esse símbolo. E depois de absorver a Shinobu, o Doma aparece atrás da Kanao e tenta cortar a sua cabeça, mas ela consegue se desviar. E os dois começam a brigar, e a Kanao obviamente não estava aguentando o Lua Superior 2. E quando ela foi receber um ataque do Doma, o Inosuke cai do teto da sala e consegue defender ela. Os dois então começam a brigar contra o Lua Superior 2, mas o Doma cria um clone seu de gelo e deixa esse clone lutando enquanto ele vai embora. Mas quando ele toca na maçaneta da porta para ir embora, o seu rosto começa a derreter e ele cai no chão. Um dos seus braços quebrou e o seu clone de gelo começa a rachar. O Inosuke perguntou se era uma armadilha, e a Kanao explica que já tinha sido informada antes desse plano pela Shinobu, com aquele sinal de mão. O Lua Superior 2 está sendo derretido pelo veneno que a Shinobu tinha no seu corpo, quando ele devorou ela. Então, ela fala pro Inosuke mirar no seu pescoço para acabar com ele, e em pânico, o Doma usa o seu ataque mais poderoso. Ele criou uma estátua gigante de gelo e fez ela bater com a mão no chão da sala, criando um terremoto que joga o Inosuke e a Kanao pro ar. E a estátua segura o Inosuke com uma mão, mas nesse momento a Kanao usa sua respiração da flor e atravessa a estátua de gelo e vai direto no pescoço do Doma, mas ela não consegue cortar, então Inosuke arremessa suas espadas para bater na espada da Kanao para poder cortar o pescoço do Doma. Eles então conseguem cortar o seu pescoço e o Lua Superior 2 e a sua estátua começam a se desintegrar. E agora o Lua mais forte de todos, o Lua Superior 1 Kokushibo. E essa luta foi entre o Tokito, o Genya, o Sanemi e o Gyomei versus o Kokushibo. O Tokito é transportado para a mesma sala que o Kokushibo, e depois de algumas batalhas, o Kokushibo consegue cortar o braço do Tokito e imobilizar ele. Mas nesse momento, o Genya aparece e atira com a sua pistola no Kokushibo, mas ele se desvia facilmente e aparece atrás do Genya, e corta seus braços e o seu corpo ao meio. Mas o Genya não foi morto porque ele come carne de Onis, e por isso, o único jeito dele morrer seria cortando a sua cabeça. E quando o Kokushibo foi cortar a cabeça do Genya, o seu irmão chega e salva ele. O seu irmão é o Sanemi, o Pilar do Vento. O Sanemi e o Kokushibo então começam um duelo intenso, mas o Kokushibo consegue fazer
fazer um corte no Sanemi e fala que se ele continuar lutando, isso faria com que as suas entranhas se derramassem pelo seu corte. Mas o Sanemi usa suas habilidades respiratórias para controlar os seus músculos, para coagular o sangue e estancar o sangramento o máximo possível. E quando o Kokushibo estava prestes a acertar um ataque no Sanemi, o Pilar da Pedra, o Gyomei, chegou. E depois de uma luta intensa entre o Gyomei e o Kokushibo, o Gyomei decide ativar a sua marca do caçador, e os dois continuam a sua batalha. Depois que o Sanemi conseguiu fechar seus ferimentos com alguns pontos, ele volta para a luta e os dois pilares enfrentam o Kokushibo em uma briga 2 contra 1. E de repente, o Sanemi e o Gyomei são cortados pela espada do Kokushibo. O Kokushibo agora está lutando muito mais a sério, e ele consegue controlar o tamanho e criar ramificações na sua espada. E enquanto os dois pilares estavam lutando, o Tokito consegue escapar e ele ajuda o Genya dando um pouco do cabelo do Kokushibo que foi cortado na luta, para ele comer e se regenerar. Depois de se regenerar, o Genya pega um pedaço da lâmina do Kokushibo que estava no chão e engole. Como a lâmina é feita da própria carne do Kokushibo, o Genya teve um aumento repentino das suas habilidades. Então, o Tokito pula e atravessa sua espada na barriga do Kokushibo, imobilizando ele enquanto o Genya dispara várias balas alteradas no Kokushibo usando a sua arma. Essas balas podiam crescer e se esticar do mesmo jeito que a espada do Kokushibo faz. Então, essas balas presas na carne do Kokushibo se transformam em árvores prendendo ele completamente. Enquanto o Gyomei e o Sanemi correm para acabar com ele, a sensação de estar preso perturba o Kokushibo, e enfurecido com a ideia de ser derrotado, ele brota várias lâminas do seu corpo e corta tanto o Tokito quanto o Genya ao meio, e também fere gravemente o Sanemi e o Gyomei. E mesmo assim, os quatro ainda atacam de frente, e todas as suas lâminas começam a ficar vermelhas. Então o Gyomei acerta e explode a cabeça do Kokushibo, mas ele faz a sua cabeça crescer de novo. Mas a sua nova forma muda muito e fica parecido com a de um monstro, e quando ele vê o seu reflexo, ele fica espantado com a sua nova aparência. Então o Gyomei ataca e esmaga sua cabeça de novo. O Kokushibo tenta se regenerar, mas não consegue por causa da lâmina vermelha do Tokito que está presa no seu corpo. Ele então se desintegrou completamente. E galera, esse foi o vídeo. Deixa o seu like para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos e se inscreva para você receber todos os novos vídeos. Assista os vídeos que estão passando pela tela que vocês vão se surpreender. Valeu por assistir e fui!